Olá! Então hoje vamos falar sobre um aspecto bastante doloroso da condição humana, que é o nosso desamparo cósmico. Quer dizer, a gente se sente abandonado, a gente se sente numa primeira fase da vida incompleto e abandonado e desamparado do ponto de vista da relação da gente com a nossa mãe. Quer dizer, o bebezinho, a criança pequena, ela tem todas as sensações de desconforto, de abandono e de desamparo relacionadas com a figura materna. Com o passar dos anos, e na medida em que as crianças se desenvolvem, se tornam razoavelmente independentes, evidentemente que esse desamparo físico, em relação a essa dependência física em relação à mãe, tende a diminuir, e então vai se atenuando um pouco essa sensação de desamparo na relação com a mãe, e ela vai se sentindo cada vez mais suficiente, autossuficiente, competente para lidar com as suas próprias dores. Acontece que pelos 6, 7 anos de idade ela vai se deparar com uma outra sensação de desamparo, e muito maior e muito mais dolorosa, que é uma coisa que a gente pode chamar de desamparo cósmico ou metafísico, ou seja, atenua-se o desamparo físico e se agrava o metafísico. A criança descobre a existência da morte, às vezes porque acompanhou a morte de alguma pessoa próxima, um avô, uma avó, alguma pessoa, algum vizinho, alguma pessoa e mais ligada a ela, então ela fica mais consciente de quanto a gente é cosmicamente abandonado, como a gente, na realidade, não sabe muito bem de onde vem, para onde vai, por mais que as explicações religiosas sejam dadas à criança, isso não faz com que ela se sinta tão reassegurada e tão serena, e além da sensação de desamparo, com o passar do tempo, e na medida em que a gente sofistica a nossa inteligência, o nosso conhecimento, vai dando também uma sensação de insignificância, quer dizer, nós somos uma espécie de grãozinho de areia num universo enorme, perdidos aqui no meio do nada, nós, no fundo, do ponto de vista cósmico, somos quase igual a zero. Evidente que essa sensação de incompletude, de desamparo e de insignificância faz com que muitas pessoas busquem desesperadamente se tornar significantes, pelo menos do ponto de vista emocional e também do ponto de vista social, para algumas pessoas, ou em particular no caso das relações emocionais, e para, vamos dizer assim, ser parte de um universo, vamos dizer assim, mais amplo e ser uma pessoa respeitada e tratada como significante na sua comunidade, ou seja, a busca de um espaço que reforça de algum modo a busca de afetos e também a busca de gratificações da vaidade, por causa da insignificância cósmica que nos deixa muito tristes. Evidentemente, esse desamparo metafísico é mais difícil de ser resolvido, porque ele corresponde a uma situação triste e verdadeira. Nós não sabemos exatamente de onde viemos, para onde vamos, quanto tempo vamos passar por aqui, nós não sabemos exatamente o que acontece depois da morte. Toda essa vida e todas essas características básicas da condição humana são cercadas de um enorme mistério, né? Evidente que os pensamentos e os pensadores religiosos sempre tentaram dar solução para esse mistério, tentando buscar explicações ou dar algum sentido e alguma fórmula que explicasse ou que desse clareza para a resolução, pelo menos ainda que parcial, desse mistério. A verdade é que, independentemente desse mistério ser resolvido por uma divindade, ou se ele, na realidade, não corresponde a nada que a gente possa alcançar, a grande verdade é que, para a grande maioria de nós, nós temos um cérebro capaz de fazer as perguntas, de onde viemos, para onde vamos, qual o destino da gente depois da morte, e não temos competência para responder essas perguntas. Isso deixa uma dor, um fundo amargo para a existência, uma certa tristeza, que leva as pessoas a buscarem sempre se entreter, se ocupar, não ficar pensando nisso, né? Tem um filósofo francês do século XVI, XVII, que é o Pascal, que era um pensador religioso, mas ele dizia que o ser humano foge dessas perguntas e dessas questões, buscando sempre se entreter. E entreter é uma palavra que ele usa muito genérica, quer dizer, ocupar-se de qualquer coisa. Entretenimento é diversão, entretenimento é trabalho também, entretenimento de alguma maneira é o uso de bebida ou outras drogas, quer dizer, apagar do pensamento, ocupar
essas questões mais tristes e ocupar espaço no cérebro com outros assuntos, com outras atividades, com ações, com pensamentos, com brincadeiras, com conversas, com romances, enfim, com tudo aquilo que cada um conseguir usar como fórmula para se ocupar, para se fazer ou para transformar a sua vida em alguma coisa mais feliz. Ao mesmo tempo que esta dor do desamparo cósmico e da insignificância possa ser o fundo e o alicerce da nossa condição, provavelmente isso tem um aspecto extremamente positivo. Quer dizer, além do aspecto negativo de ser fonte de sofrimento, que pede entretenimento e ocupação permanente, a gente não pode, portanto, ser como o cachorro, que quando não tem nada para fazer simplesmente cochila, a gente precisa de atividade e de ação o tempo todo. Na realidade, isso tem um aspecto muito positivo, que é justamente através desta ação a gente buscar e tentar avançar, aprender e construir, provavelmente, tudo aquilo que nós construímos em termos de civilização. Se não houvesse essa dor na base, se nós tivéssemos uma serenidade absoluta do ponto de vista cósmico, se a gente soubesse responder de fato a todas essas questões, talvez ainda estivéssemos muito próximos da Idade da Pedra. Então, tudo é faca de dois gumes, existe essa dor, existe essa incógnita na nossa vida, mas ela é extremamente estimulante e faz com que a gente se mexa e, através desse mexer-se física e intelectualmente, construímos o mundo para melhor que está aí. Bem, é isso. Se você gosta dos nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal do YouTube, participe dando sugestões também, se quiser. Vamos sempre aprimorando cada vez mais as nossas participações. Até a próxima.